A intenção desse vídeo é mostrar como a gente tem construído alguns aparelhos orgânicos. Mas antes de falar sobre a construção desses aparelhos, eu acho que pode ser interessante falar um pouquinho da história, pelo menos da minha história em relação à Reich. Em 74, 75, me caiu na mão um livro chamado Combate Sexual da Juventude. Eu tinha 30 e poucos anos na época e pela primeira vez eu li um livro de orientação sexual não moralista. Me bateu no coração e a partir daí eu passei uns 2 anos, assim 2 anos e pouco, mergulhado em Reich, estudando Reich. Naquela época me interessava muito o Reich de a função do orgasmo, de análise do caráter, mais ligado à psicoterapia. Tive a sorte de encontrar Rômel Alves Costa, psiquiatra de formação reichiana, e fui cliente dele durante 5 anos. E em 75 mesmo, eu orientei a construção de uma primeira caixa orgânica, que eu nem me lembro exatamente como é que ela ficou. A gente fez umas experiências com laranja, de botar laranja dentro, botar laranja fora, e tinha uma diferença. As laranjas que ficavam dentro se conservavam melhor do que as que ficavam fora. Essa caixa passei para uns amigos que estavam montando um centro de pesquisa reichiano, e o tempo correu. Agora, em 93, nós fizemos um vídeo chamado Energia da Vida, que era orientado, era uma pesquisa de alternativas na medicina para o tratamento de doenças, de distúrbios que têm dificuldade na medicina tradicional. E nós colhemos depoimentos de 3 médicos, do Dr. Luiz Moura, do Neuci da Cunha Gonçalves e do Alex Leão Flores Xavier. Nesse vídeo eles falam das experiências clínicas e eu fiquei muito impressionado com a utilização clínica dos aparelhos reichianos. E nós voltamos a pesquisar e mergulhar de novo nessa construção desses aparelhos. Reaprendemos, na verdade, e na verdade também eu não tenho muita certeza eu nunca tive muita certeza de nada na minha vida. E em relação a esses aparelhos, o que eu tenho notado é um retorno assim afetivo forte, inesperado, e acredito que eles têm funcionado para muita gente. Por isso a intenção de passar as informações. Eu não tenho formação médica, não sou exatamente um cientista, sou um curioso. Então, as informações que eu estiver passando, vocês considerem, por favor, criticamente, porque elas podem ser, primeiro, passíveis de alterações, e segundo, podem estar incompletas, né? E é com base na experiência mesmo da gente, e a minha leitura, sinceramente, é pequena, não é uma coisa, eu não sou um aprofundador mesmo, não. Engraçado que eu sou muito influenciável pelas histórias que eu vou ouvindo, pelas histórias pelo que eu vou, pelos casos, pelo que eu vou vendo, pelo que eu vou ouvindo. Então, a vida tem sido assim comigo, tem me presenteado dessa forma. E tem uma história do Rudolf Steiner, da antroposofia, que ele falando assim que quando a pessoa está fazendo alguma coisa, normalmente tem alguém de fora criticando. Mas, na verdade, quem está fazendo, em princípio, teria até mais condições de criticar por estar fazendo. Mas, na verdade, de novo, nada disso é muito importante. O importante é iniciar. Essa história do Rudolf Steiner me animou a voltar a gravar e a realizar esse vídeo que nós estamos tentando fazer aqui agora. Tem uma outra história também, que nesse intervalo, que é uma história do Dr. Fritz. Dr. Fritz é um
espírito, né, que incorpora um rapaz aqui no Rio. E ele, quando nos intervalos das operações, de vez em quando ele fala para o público que está assistindo as operações. E ele contou uma história para o público outro dia que me bateu forte também. Ele falou assim, que o Antônio encontrou com Pedro e falou assim: ô Pedro, eu tenho um caso para te contar do João. Aí o Pedro virou para o Antônio e falou assim: ô Antônio, esse caso do João é bom para o João, é bom para mim, é bom para você? Aí o Antônio falou assim: não sei. Aí o Pedro insistiu: e esse caso é verdade, hein, Antônio? Aí o Antônio falou: não sei. Aí o Pedro falou: então não me conta não. Antes de entrar nos aparelhos orgânicos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu acho que eu sei sobre Reich. Ele nasceu no final do século passado, na Áustria. Eu sei que em 1922 ele já era aluno do Freud, trabalhava junto com Freud e começou a prática clínica psicoterápica, já formado em medicina. Um saque, uma percepção forte do Reich foi durante a prática clínica. Ele observou que havia muitas vezes um conflito entre o discurso, quer dizer, entre a palavra, entre o que a pessoa falava e as outras expressões, as outras formas de expressão dessa mesma pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa falava uma coisa, mas a expressão do corpo, a tonalidade da voz, diziam outra coisa. Quando ele descobriu isso, quando ele começou a interferir, a sugerir ao cliente que se expressasse também fisicamente. Assim como exemplo, se o sujeito estava falando muito, ele sugeria. E nessa brincadeira de estimular o físico, começavam a aflorar sentimentos, emoções, às vezes uma pulsação, enfim, que era um material forte para ser trabalhado e que ajudava no processo de crescimento mesmo, tanto do cliente quanto do terapeuta. Esse trabalho corporal, quer dizer, essa simplificação, ele elaborou, ele escreveu muito, mas isso está mais elaborado na função do orgasmo e especificamente na análise do caráter, onde dá a técnica que ele utilizou e que ele desenvolveu. Então Reich tem esse período, quer dizer, mais marcantemente psicoterápico, mas o Reich olhava para o lado da química, para o lado da física. Na verdade era um cientista amplo. E na década de 40, quer dizer, em relação especificamente aos aparelhos que ele desenvolveu uma série de aparelhos, né? Mas na década de 40 teve uma descoberta, acho que em 1939, ele descobriu, tinha um laboratório grande, ele tinha um laboratório grande nos Estados Unidos, um laboratório, quer dizer, que tinham lá os seus assistentes, pessoas especializadas, e ele conseguiu, enquanto outros cientistas ficavam trabalhando com próton, elétron, nêutron, que geraram essas coisas que a gente não vê, mas que funcionam, que é a televisão, forno de micro-ondas, telefone celular, enfim, essas partículas elétricas. Enquanto outro cientista estava trabalhando com isso, ele estava tentando trabalhar com essa energia que está na atmosfera, essa energia meio impalpável, aliás, bastante impalpável, mas enfim, essa energia que os chineses chamam de Qi, os hindus chamam de prana, os outros chamam de mana, acho que o candomblé seria a mesma energia que o candomblé chama de axé. Então, o Reich estava pesquisando essa energia. E em laboratório, então, ele conseguiu separar uma partícula dessa energia, que ele chamou de orgon. E uma vez separada essa partícula, ele definiu algumas características dela. Uma é que essa
partícula, essa energia, ela está na atmosfera, mas está também em todos os organismos, todos os reinos, animal, vegetal, mineral. Para estar vivo, tem que estar circulando. Quer dizer, plantas, animais. Para estar vivo, a energia tem que estar circulando. Onde há dor, em princípio, há um bloqueio dessa energia, a interrupção dessa energia. Outra característica, ela é atraída por material orgânico